boa noite. Meu nome é Catilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Acabei de assistir um vídeo cristão, um filme cristão, é muito interessante. Todos com certeza conhecem a história de Jó. Eu, particularmente, desde minha adolescência, amo a história de Jó. Jó sempre me inspirou na minha caminhada e no meu crescimento cristão, na minha busca pela santificação, por uma consagração firmada e pautada em uma fé sólida, uma fé verdadeira, uma fé que consiga transcender. A nossa capacidade é pequena de compreender a nossa existência e tudo que experimentamos e vivenciamos em nosso dia a dia. Eu procurei sempre analisar muito e cada vez que eu lia e relia e estudava o livro de Jó, o Espírito Santo de Deus Pai falava comigo de forma diferente. Lembro-me que o versículo 5 do capítulo 42, onde diz, Jó afirma, lá no final, que é o último capítulo, ele dizendo para Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E tem traduções que diz, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Porque Jó, até então, quando ele expressou tudo isso, lá no final da sua provação, ele passou por perdas de todos os seus bens, ele passou pela perda de todos os seus filhos, a sua esposa o abandonou, pedindo que ele amaldiçoasse o Deus a quem ele servia e que ele permaneceu fiel. Vieram 3 amigos dele, que eu brinco que nós ainda temos os falsos amigos, que estavam em silêncio acompanhando ele em sua dor. Mas quando abriram a sua boca estava destilada de acusação. Nós, enquanto cristãos e cristãs, aprendemos que quem se levanta como acusador é o diabo, Satanás. Ele se levanta e aponta o dedo para todas as pessoas, acusando-as de seus pecados reais ou pecados que o diabo e Satanás tentam fazer com que um servo fiel ou serva fiel recebam esses pecados. Eu costumo sempre exemplificar e ensinar quando tenho oportunidade. Quando Adão e Eva pecaram, o diabo, através deles, nos corpos dele, o que o diabo e Satanás fizeram? Usaram a Eva para dizer para Deus, quando questionou por que eles estavam nus e por que tinham comido do fruto que não deveriam. Ela disse que foi a serpente que induziu ela. Então, Eva procurou alguém para culpar. E quem Eva culpou? Eva culpou a serpente. Adão, quando foi questionado por Deus, Deus perguntou, como se estivessem os dois em um julgamento, por que ele tinha desobedecido. Ele disse que foi culpa da mulher que ele tinha dado para ele. Então, indiretamente, Adão ainda culpou Deus Pai pelo próprio pecado que ele cometeu. Mas Adão, era ele quem falava? Não. Era o próprio inimigo, quando eles, que não tinham ainda, eles eram puros como crianças, não tinham ainda os olhos espirituais abertos em relação ao bem e ao mal, eles tiveram os seus olhos espirituais abertos, eles começaram a enxergar, mas o próprio diabo e Satanás estavam ali para induzi-los a terem mais um novo pecado. Adão culpou Deus indiretamente pelo seu pecado, porque disse foi a mulher que o Senhor me deu. Ele ainda não disse diretamente que a Eva era culpada, mas ele indiretamente disse que se Deus não tivesse dado a Eva para ele,
ele não teria desobedecido. Então, Adão e Eva foram induzidos e levados a pecar no seu período de provação. Jó estava na terra próspero, passou por um período de provação. E o próprio diabo e Satanás, que tentou destruir Adão e Eva, rondava a terra, como um falso leão, como diz nas Sagradas Escrituras, procurando alguém para tragar. O inimigo anda à nossa volta, procurando um espaço que nós mesmos devemos conceder a ele, se estivermos fracos, para ele tentar, destruir o plano de Deus Pai em nossas vidas. Jó já tinha tudo. Já tinha riqueza, família, muitos filhos, amigos que eram falsos amigos. Porque no momento da sua provação, todos foram embora. E os amigos que apareceram, ainda apareceram para acusá-lo. Dizer que ele era culpado, que ele tinha pecado oculto, que ele deveria confessar os pecados a Deus Pai, que nenhum justo, nenhum inocente sofre sem causa, que se ele estava passando por essas dificuldades é porque ele tinha desobedecido a Deus, que ele deveria reconhecer e aceitar o julgamento, a punição de Deus Pai. Jó amaldiçoou até o seu próprio nascimento, mas não deixou de louvar e agradecer e exaltar a Deus Pai. Ele disse até que o Redentor dele vive. E Deus, ao final da sua provação, quando chegou no final, restituiu a Jó 7 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha. E o final de Jó, a glória da segunda casa dele, foi muito maior do que a primeira. E algo que eu, enquanto assistia a este vídeo, dessa história que eu tanto amo, Deus ainda falou o meu coração em uma parte, em uma explicação do narrador que estava narrando sobre a vida de Jó. Ele disse que Jó não era perfeito como ser humano e Deus sabia disso. Mas Jó possuía o quê? Uma fidelidade. Jó era fiel, fiel a Deus. E eu, enquanto ouvi isso, eu ainda disse, Jó ainda mostrou que era perfeito. A perfeição não de ser um homem sem pecados, mas a perfeição de conseguir ter uma fé que sustentou a fidelidade de Jó. Uma fé em Deus Pai Todo-Poderoso, no seu amor, na sua justiça. Jó permaneceu fiel, porque ele sempre alimentou no seu interior a busca de ter uma fé íntima e relacional com Deus Pai. E ele pediu tanto isso, ele buscou tanto isso, que através destas provações, Deus se manifestou e ele conseguiu enxergar Deus e ouvir Deus de forma experimental na terra. Assim somos nós. Existem muitas vezes em nossas vidas que passamos por situações que não conseguimos explicar. E aprendemos o quê? Que não devemos perguntar para Deus o porquê. E eu aprendi assim também. Mas devemos perguntar para Deus para quê? Não perguntar o porquê estamos passando pelas dificuldades da vida. Mas perguntar para Deus Pai para quê? E eu, enquanto assistia o filme, enquanto eu ouvia, eu disse, não, nós não devemos perguntar para quê, o porquê que estamos passando pelas dificuldades e nem para quê. Nós devemos simplesmente pedir para Deus Pai que nos dê fé e nos capacite para sermos e permanecermos fiéis em meio às dificuldades e provações. Porque se eu aprendi, não podemos perguntar o porquê, porque Deus é superior a nós, como nós iremos, com que autoridade questionar Deus sobre o que passamos na terra? Mas a partir do momento que eu pergunto para Deus para quê, eu estou questionando também.
Então, o correto não é perguntar o porquê e nem para quê, mas pedir que Ele nos conceda a capacidade de termos uma fé que nos leve a permanecer fiel, que venha o que vier, aconteça o que acontecer, que nós não venhamos negá-lo, que nós não venhamos desistir da nossa fé, da nossa entrega, da nossa vida de intimidade com Ele. Que Ele tem que ser o alfa e o ômega em nós. E que mesmo em meio às riquezas, como Jó, ou em meio ao sofrimento do luto e em dores de doenças, venhamos dizer: o meu Redentor vive, Deus dá, Deus tira e Deus continua sendo bom. Não podemos permitir que as dificuldades da vida, que as provações que temos, que está escrito que temos que passar, ou que teremos que passar, venham impedir que enxerguemos a glória de Deus Pai em nossas vidas. Que venhamos permanecer fiéis, dia após dia, diante de cada dificuldade, de cada provação, e que venhamos aprender a clamar a Deus por um espírito humilde, quebrantado, uma alma pura, quebrantada diante de Deus Pai, dizendo: Senhor Jesus Cristo, ó grande eu sou, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não permitas que eu te abandone, não permitas que eu renegue a minha fé, não permitas que eu deixe de ser fiel, porque maior é o que está em mim, que é o teu Espírito, a tua presença, do que aquele que governa o mundo ou que vem do reino dos céus também, procurando destruir todos aqueles que são fiéis ao Senhor, como aconteceu com Jó. Porque Satanás, eu sempre observei isso. Ele não veio, não estava na terra. Não diz na Bíblia que ele veio do inferno. Diz que ele vinha do reino dos céus para observar Jó na terra. Adão e Eva estavam no jardim do Éden e o diabo e Satanás, o Lúcifer, um anjo de luz, manifestou-se em diabo e Satanás para destruir Adão e Eva. Então, que devemos assim procurar vigiar, estarmos atentos, porque o inimigo que tenta nos destruir, nos separar do amor de Deus Pai, ele vem até do próprio reino dos céus. Ele desce para observar aqueles que são fiéis, para tentar levá-los para o inferno. Se você que é cristão, que é cristã, está tudo ok na sua vida, não tem problema, não tem dificuldade, está tudo ótimo, todo mundo lhe ama, comece a conversar com Deus e pergunte, aí sim pergunte, Senhor, ou peça, revela-me onde estão os meus pecados, porque tudo na minha vida está muito tranquilo. Como o Senhor que veio para a terra foi humilhado, traído, negado, crucificado. Disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor passou por tudo isto na terra, como eu, que não sou digno ou digna do Senhor, de estar em sua presença. Como a minha vida é perfeita. Não que você esteja pedindo para ter problemas, mas simplesmente porque é algo que está errado. Porque quem ama Deus Pai, quem se levanta para defender a sua fé, como fez Jó, aparecem até os falsos amigos para andarem no lado, mas quando abrem a boca é para acusar. A nossa fé firme e sólida sempre estará mostrando o caráter de Deus Pai. E todos aqueles que pertencem a Deus Pai, o mundo não os ama, porque somente Deus consegue amar aqueles que são fiéis. Perdoe-me os erros, perdoe-me alguma coisa neste vídeo. Eu simplesmente ligo a câmera, gravo e lanço aí nas redes sociais. Porque eu sinto assim que quando o Espírito Santo de Deus Pai fala ao meu coração, me traz um ensinamento, não é para que eu fique somente com este ensinamento para mim.
é para que outras pessoas sejam abençoadas, que necessitam e carecem ouvir a voz de Deus Pai, assim como eu. Porque todos enfrentamos e passamos por problemas e dificuldades. Todos somos seres humanos e muitas vezes até é, fraquejamos em meio às dificuldades. Mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus Pai, de Jesus Cristo, para nos motivar, levantar os nossos olhos aos céus e dizer: o meu Redentor vive. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e de contigo andar também. Que Deus abençoe vocês, assim como a mim, e que estejamos debaixo da graça, do amor, das infinitas misericórdias de Deus Pai e da sua proteção. Amém.